E o culto é isso, é um convite de Deus para que a gente possa agradecer ao Senhor pelo seu amor revelado naquela cruz, quando Ele deu o seu Filho para sofrer a nossa condenação e a nossa culpa, e oferece ao homem a possibilidade de que ele se reconcilie com Deus. E nós estamos aqui para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para dizer a Deus que a gente o ama e que leva em consideração o Senhor na nossa vida, que nós não vivemos egoisticamente, sem considerá-lo e sem agradecê-lo por todas as coisas que Ele, em sua misericórdia, nos proporciona. Eu gostaria de retomar com vocês a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e 9. Nós começamos há um tempo, uns 3, 4 domingos atrás, tivemos que interromper por causa das emergências de assuntos que surgem na igreja, mas agora vamos retomar segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 8 a 15. É um prazer poder receber cada um de vocês aqui conosco, poder também ser útil na vida daqueles que de longe nos acompanham pela internet, que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã, que esse momento, quando paramos para expor a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor possa ter controle sobre todas as palavras que vão ser colocadas aqui, e que Deus nos dê graça de pregar com fidelidade, com simplicidade, a sua palavra. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 8 a 15. Diz assim o texto: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, que de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos orar ao Senhor, buscar seu Espírito e sua direção para esse momento agora. Pai amado, nós te louvamos de todo o nosso coração pelo privilégio de podermos acordar com vida, com vigor, com saúde no dia de hoje, nos dirigirmos aqui a esse lugar que é consagrado ao culto e ao serviço de Deus, para nos encontrarmos contigo, atendendo o convite do Senhor, desse dia bendito, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia que o nosso amado Redentor venceu a morte, ressurgiu da morte e cumpriu todo o sentido e significado do quarto mandamento, quando trouxe sobre nós descanso das nossas obras mortas e descanso da condenação e do juízo que nos aguardava. Podemos agora chegar na Tua presença com liberdade, reconciliados com Deus, justificados pelo sangue do Teu Filho Jesus. Podemos prestar esse culto de gratidão ao Senhor
pela bênção do Teu amor, da Tua graça e misericórdia a nós revelada, Senhor. Muito obrigado por isso, porque o Senhor não somente nos criou, mas também nos amou a ponto de entregar a vida do Teu Filho por nós. E Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso amado Mestre, o nosso Senhor, o Salvador da nossa vida. A Ele nós rendemos nossa honra, glória e louvor. A Ele dedicamos a nossa vida e prestamos esse culto ao Senhor de gratidão. Fala ao nosso coração pelo Teu Espírito nesse momento, Senhor. O mesmo Espírito que nos alcançou um dia, nos fez ver a nossa condição de pecadores, nos levou ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Esse mesmo Espírito que habita em nosso coração e que nos santifica, que ilumine a nossa mente e abra nosso entendimento para conhecermos a Tua vontade para as nossas vidas através da exposição da Tua palavra. Nos dê clareza, nos dê, Senhor Deus, simplicidade e fidelidade para com a Tua palavra. Nós Te pedimos assim e oramos ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, nas Escrituras encontramos a vontade declarada do Senhor que anunciemos as boas novas desse Evangelho a todo tipo de pessoa pelo mundo afora. Em Marcos capítulo 16, Marcos registra essa ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Deus mesmo estabeleceu os meios para que a sua vontade fosse cumprida. Ele nos colocou a pregação do Evangelho, o anúncio público do Evangelho para as pessoas. Esse Evangelho que é o único meio de Deus chamar o pecador a arrependimento, pois não há outra forma de salvação que não pela exposição e pelo anúncio dessa bondade de Deus, de em lugar de trazer sobre o homem juízo e condenação, oferecer o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, nos substituindo. E Ele morreu a nossa morte, morreu a nossa condenação, o juízo que era sobre nós caiu sobre Ele, e a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Anunciem isso a todo mundo, pela pregação do Evangelho, e todos nós somos agentes de Deus nisso. Esse é o meio para que um pecador seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Mas não somente a pregação, o Senhor também estabeleceu a oração, A oração, que essa pregação só terá efeito transformador na vida de alguém pela oração, porque não é apenas a pessoa compreender um conceito acerca do que Deus fez, porque o homem continua morto em delitos e pecados, e somente pela uma obra sobrenatural do Espírito essa pessoa pode vir, e o Senhor disse que nós deveríamos orar por todo tipo de pessoa, para que elas cheguem a arrependimento diante de Deus. Então, a pregação pública e particular, a oração da igreja. Quando eu vinha chegando aqui pela manhã, passei lá na minha sala, e toda manhã, às 8h30, aqui no domingo, tem as irmãs aí da SAF orando a Deus para que o Senhor possa abençoar o culto, E a gente passa lá e vê, passei o rabo do olho ali olhando, e agradeci a Deus, porque eu sei que o Senhor estabeleceu que sem oração a gente não caminha, Então a oração é o meio que Deus estabeleceu também, o testemunho dos discípulos, a sua vida, Onde Deus lhe colocar, no trabalho, na escola, no relacionamento com outras pessoas, a sua vida precisa exalar o bom perfume de Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver em mim e em você o Evangelho, a graça, a misericórdia, o amor de Deus manifesto em pessoas que foram alcançadas por essa graça. Porque não adianta de nada a gente abrir a boca para anunciar a graça se as pessoas não veem em nós uma vida diferente. Nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Deus também estabeleceu não somente a pregação, não somente a oração, não somente o testemunho dos discípulos, mas a contribuição para o sustento dos que são enviados. E é sobre isso que o texto trata, que eu gostaria de falar com vocês. A Bíblia nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Né? E eu falei para vocês no domingo passado que, retornando, né, do Uruguai, de Montevidéu, fiquei chocado com o estado espiritual daquele país vizinho nosso. Né? Um país onde as igrejas antigas que estão por lá, clássicas, se venderam ao liberalismo. E onde não há igrejas que apregoem a fé reformada, a não ser uma tentativa nossa da Igreja Presbiteriana do Brasil de plantar lá, há 9 anos para cá, uma igreja presbiteriana de caráter reformado. Né? Em todo o Uruguai, só tem uma igreja presbiteriana. E como é urgente que a gente levante pessoas, envie pessoas e sustente pessoas para estabelecer lá o evangelho bíblico reformado. Não é? E como esse texto é importante para a gente. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E o Senhor estabeleceu que a igreja, através da pregação pública e particular, através da oração, através do testemunho e através do sustento, suporte e contribuição, possa fazer crescer o reino de Deus. E mais lugares e mais pessoas serem alcançadas com essa graça maravilhosa. O investimento no reino de Deus também demanda recursos financeiros. É parte dos eternos propósitos de Deus que seu próprio povo assuma os custos decorrentes da obra de expansão do reino de Deus. Lucas registra no capítulo 8, no versos de 1 a 4, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. O ministério de Jesus e seus discípulos foram sustentados por essas mulheres que acompanhavam e proporcionavam os recursos necessários para que eles fossem de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, lá daquela primeira prisão domiciliar em Roma, para agradecer aos irmãos de Filipe, à igreja de Filipos, por eles terem investido em seu ministério. Ele diz lá no capítulo 4, no verso 10, verso 14, 15, 16 e 18, essas palavras. Ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou o que veio de vossa parte, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Então Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos aqueles que foram expandir o reino, ganhar o mundo para Cristo, foram suportados financeiramente pelas igrejas locais. Como estes recursos vêm da igreja, do povo de Deus, é fundamental meditarmos no ensino bíblico sobre contribuição. O nosso propósito, nessa exposição de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, é refletirmos, enquanto igreja, como, quando e por que contribuir para o reino de Deus. No texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 8 a 15, que nós lemos, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, na região da Acaia, ali próximo à Grécia, sobre uma coleta que ele estava empenhado em levantar para os irmãos pobres de Jerusalém.
visto que eles estavam passando por grandes dificuldades. Paulo informa aos coríntios da contribuição generosa que fora levantada pelos irmãos da Macedônia, as igrejas de Filipos, as igrejas de Tessalônica, de Bereia, de Anfípolis, fizeram uma campanha para arrecadar fundos para socorrer os irmãos necessitados de Jerusalém. E Paulo, então, aponta para eles isso. Informa aos coríntios da generosa oferta levantada pelos irmãos da Macedônia. Isso vai do verso 1 ao verso 5, você pode observar aí no capítulo 8. Também ele fala que pretendia enviar Tito para fazer o recolhimento das ofertas na Acaia. Verso 6, ele diz isso, que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vocês. O qual ele esperava também que seja bastante liberal essa oferta, essa generosidade dos coríntios. Verso 7, ele diz, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Após isso, Paulo passa a expor as razões para que a oferta dos coríntios seja igualmente generosa. E aí vai do verso 8 ao verso 15, onde nós queremos concentrar nossa atenção. É bom termos sempre em mente, irmãos, que embora Paulo esteja tratando aqui de um caso específico, que é oferta para crentes pobres, vitimado pela grande fome que se abateu sobre o mundo da época, os princípios que esse texto nos traz, os seus ensinamentos sobre ofertas de contribuição, têm aplicação ampla e geral sobre o assunto na nossa vida enquanto cristãos, enquanto famílias e enquanto igreja. Quais os princípios ensinados pelo apóstolo Paulo e que são imprescindíveis para a igreja do Senhor? É isso que eu queria ver com vocês. E queria tratar, então, sobre as razões bíblicas para a contribuição generosa. O que a palavra de Deus nos apresenta? Em primeiro lugar, o ensino que podemos extrair desse texto, do verso 8 ao verso 15, é que contribuir não é algo imposto como obrigação. No entanto, é a mais clara evidência da sinceridade do amor a Deus e do amor ao próximo. O verso 8 e o verso 9 nos aponta isso. Observe comigo aí. Não vos falo na forma de mandamento, de ordenança, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que contribuir não é algo imposto como obrigação, mas, no entanto, é a mais clara evidência de sinceridade e de amor. Paulo os havia informado sobre a grande oferta dos irmãos da Macedônia, não com o intuito de obrigá-los ou constrangê-los que eles contribuíssem, mas sim de testar e examinar se o amor deles era verdadeiro ou não. As Escrituras ensinam que contribuir sempre deve ser algo espontâneo. Quando Moisés, certa vez, lá no Antigo Testamento, falou ao povo de Israel para ofertarem para a construção do tabernáculo, ele disse assim: tomai do que tendes uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés.
texto de Êxodo, capítulo 35, versos de 4 a 5. Então vemos que é uma questão que tem que ser a espontaneidade do meu coração. Não pode ser nada por obrigação, por cobrança, por policiamento. Tem que ser algo voluntário, de coração ao Senhor. Mas eu queria também destacar uma coisa: contribuir, além de ser espontâneo, também manifesta ou revela prova concreta de amor a Deus. Paulo adicionou o exemplo aqui de Jesus aos Coríntios. Ele, no verso 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Isto é, sendo ele quem ele é, Deus, ele não julgou ou não reivindicou esse direito. Ao contrário, ele se humilhou e esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, até morrer na cruz. Então, sendo ele quem era, Deus, ele não reivindicou esse direito, mas quando estabeleceu-se, quando se viu a necessidade de fazer alguma coisa pela raça humana, que estava debaixo de condenação e juízo, ele se voluntariou a ser o sacrifício, a dar a sua vida pelo resgate do homem. E sendo ele Deus, eterno, infinito, soberano, majestoso, cheio de glória, abriu mão de tudo isso para se humilhar e se tornar como um ser humano. Não sei se a gente consegue parar para imaginar isso. O Deus eterno, infinito, majestoso, cheio de glória, criador do universo, se humilha na condição de um ser humano e sofre todo tipo de perseguição e vai ao ponto de morrer na cruz de forma humilhante e injusta por amor. Ele, sendo rico, diz Paulo, se fez pobre. E ele fez isso para que, diz Paulo, nós nos tornássemos ricos, isto é, justificados dos nossos pecados pela sua morte, e pudéssemos participar da sua glória. Nos tirou de uma condição de humilhação e nos tornou numa condição de exaltação. Nos tirou da condenação eterna e nos colocou no trono da graça dele. Diz a Bíblia, noutra linguagem, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele se fez pobre para que nós nos fizéssemos ricos da glória de Deus. E Paulo estabelece isso. O ponto do apóstolo Paulo é que, movidos por gratidão a Jesus e motivados pelo seu exemplo de doação, devemos contribuir liberalmente para o reino, a fim de que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Esse é o ponto de Paulo aqui com os crentes em Corinto. Então, não é algo imposto por obrigação ou mandamento, mas é algo que deveria vir da espontaneidade do coração, motivados por graça e pelo exemplo de Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, o segundo ensino que podemos extrair do texto é que contribuir não é apenas ter boas intenções de dar, mas concretizá-las. O verso 10 e o verso 11 nos apontam para isso. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termos, segundo as vossas posses. Fazia já 1 ano que os coríntios haviam prometido colaborar com Paulo no envio desta oferta para alívio dos irmãos em Jerusalém. A vocês que desde o ano passado, diz ele, principiaste não só a prática, mas também o querer. Verso 10. Agora convinha que tais boas intenções fossem consistentemente levadas a efeito. E aí ele diz: completai agora a obra começada,
para que assim como revelaste prontidão no querer fazer, assim o leveis a termo, diz o verso 11. Alguém certa vez falou que a tragédia da vida, muito frequentemente, não é que não tenhamos boas intenções, nós temos boas intenções, e sim que muitas vezes não as convertemos em ações. Há pessoas que assumem compromissos financeiros com a obra missionária, por exemplo, ou com instituições evangélicas de ação social, de socorro a necessitados, ou a situação de pessoas em situação de risco, mas deixam de contribuir no caminho, no meio do caminho, trazendo necessidades materiais para aqueles que fizeram planos, contando com boas intenções dos que se comprometeram a ofertar e por isso assumiram compromissos financeiros. Há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, nós tivemos aqui presente o pastor Wildo, da Missão Vida, né? E pastor Wildo é um homem de muito pé no chão, um homem ousado naquilo que faz, trabalha aí há 35 anos com recuperação de pessoas andarilhas e mendigas e nessas ruas, começando isso lá em Anápolis, Goiás, e se estendeu por vários estados do Brasil. Tem núcleos de recuperação dessas pessoas em muitos lugares. E uma das coisas que eles, Cláudio, esse período de crise que o Brasil viveu foi um período de crise para a Missão Vida, porque perdemos quase 40% daquelas pessoas que contribuíam com a missão, que se comprometeram. E a gente, claro, a gente faz a obra e expande a obra de acordo com aquilo que Deus nos tem dado. E quando falta isso, aí a gente sofre, né? Para manter 200 obreiros e pessoas trabalhando na recuperação de, até agora, 1.300, né? 1.300 pessoas. Pelo menos ele tem 1.300 leitos. Então, ele disse, é difícil isso, trabalhar com obra social, depender do compromisso das pessoas. E quando essas pessoas se comprometem, a gente vai na igreja, a gente vê as pessoas se empolgarem, procurarem, preencherem a ficha, mas a gente sabe que daqueles que preencheram a ficha ali só vem uns 40% no máximo, que começam de fato, efetivamente, a contribuir, e que às vezes se perdemos aí no caminho metade disso. E eu, no meu coração, eu quis falar, mas eu digo, não vou falar não, mas no meu coração eu digo que não seja esse o nosso testemunho como igreja, né? Que quando a gente assume um compromisso, a gente está aí disposto a cumprir, é com Deus, não é com homens, né? E o texto trata sobre isso. E Paulo está tocando aqui nesse ponto com os coríntios. Contribuir não é ter apenas boas intenções de dar, mas convertê-las e ser comprometido com isso. Em terceiro lugar, que nós podemos tirar do texto, contribuir não é uma questão de quantidade, mas de boa vontade. O verso 11 e o verso 12 nos diz que completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, né? Esse ponto que a gente pode tirar do texto é que contribuir não é uma questão de quantidade, Deus não está se importando com quantidade, mas da boa vontade do meu coração. Os coríntios deveriam contribuir na proporção de seus bens, segundo as suas posses, diz Paulo. Mesmo que fosse pouco, Deus aceitaria a boa vontade deles. Se há boa vontade, será aceito conforme o que cada um tem, diz o verso 12. Então, é isso que Deus se importa. O que Deus me tem concedido, com aquilo, segundo as minhas posses, é com aquilo que eu posso ser generoso para com o necessitado. A contabilidade de Deus, meus irmãos, é diferente da nossa. Ele considerou as poucas moedas da viúva pobre, lembram disso? Mais valiosas que as gordas ofertas dos abastados. Lá em Marcos capítulo 12, verso 41 a 44, Jesus chama a atenção dos discípulos em frente ao templo, onde tinha o gasofilácio, onde as pessoas levavam as suas ofertas. Pessoas chegavam
Tinham até pessoas que eram contratadas para tocar trombeta, para chamar a atenção das pessoas, quando alguém que queria ser visto fazendo isso, depositava ali grandes ofertas. E então alguém tocava uma trombeta, chamava a atenção das pessoas e as pessoas viam aquele ato. Mas Jesus disse que uma viúva pobre chegou ali com umas moedinhas, constrangida, no silêncio, discretamente, para colocar ali algumas ofertas. E Jesus chamou a atenção dos discípulos: venham cá, observem esse quadro aqui. E eles começaram a olhar aquela mulher pobre, simples, depositando ali algumas moedas. E Jesus falou: veem isso? Essa viúva depositou mais do que todos os ofertantes. Claro que a reação dos discípulos vai ficar: o que é isso, Senhor? A gente já passou aqui a manhã toda e está vendo aí o que está acontecendo. A mulher botou algumas moedas ali. E Jesus acrescentou para eles: porque eles deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela deu mais do que todos os outros. Essa é a contabilidade de Deus. Em suma, a gente sabe disso, Deus não precisa de dinheiro de ninguém. O que está em jogo não é essa questão de dinheiro. A gente lamenta porque muitos aproveitadores usam a fé para explorar pessoas. E até é constrangedor falar sobre isso de púlpito. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem que pregar todo o desígnio de Deus, e é a palavra de Deus que está falando. E a gente não pode se furtar de ensinar a igreja sobre essa questão da minha vida, da minha gratidão, do reconhecimento daquilo que eu tenho provém de Deus e da generosidade que Ele espera do meu coração. Porque outros, falsos, aproveitadores, usam isso para explorar as pessoas. O que está em jogo é a minha relação com Deus, a minha gratidão, de dizer a Deus: eu sei que o que eu tenho provém da tua boa mão, é o Senhor que me dá oportunidade de ganho, é o Senhor que me dá saúde, foi o Senhor que me criou com essa habilidade, com esses talentos para trabalhar, para produzir e para obter pelo meu esforço o sustento digno para a minha vida. É isso que está em jogo. E o reconhecimento disso, em ter um coração generoso e não mesquinho e egoísta. É sobre isso que Paulo está tratando com aqueles irmãos. Não é questão de quantidade, é questão de boa vontade. É segundo a posse de cada um, e não com aquilo que o homem não tem. É disso que o texto está falando. Ele recebeu, noutra ocasião, Deus recebeu de bom grado a oferta de sacrifício, o único bem do levita Barnabé. Diz lá o texto em Atos capítulo 4, que José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, levita, como tivesse uma terra, vendendo-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos que tinham. Deus recebe o sacrifício da viúva pobre com alegria e gratidão. Deus recebe do levita Barnabé o único bem que ele tinha para suprir a necessidade dos outros. Agora, no entanto, Deus rejeita o dinheiro da venda do terreno de Ananias e Safira, ainda que fosse muito. E Deus rejeitou por causa da dissimulação deles. Atos capítulo 5, versos de 1 a 11, é claro nisso. Pedro rejeita aquela oferta, porque veio de um coração dissimulado, que queria glória, que queria reconhecimento e aparecer, que queria enganar as pessoas. Ele disse: não quero não. Vai para lá com o teu dinheiro. Ele também rejeitou terminantemente a oferta indecente de Simão o Mágico, que ofereceu dinheiro aos apóstolos para obter o favor de Deus. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Então, Deus não está interessado em quantidade de dinheiro, mas em boa vontade do coração.
Em quarto e último, contribuir não é para sobrecarregar alguns, mas para aliviar outros. Esse princípio a gente extrai do verso 13 ao verso 15, quando nos diz que porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas é para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles, em outra situação, venha a suprir a falta de vocês, se acontecer, e assim haja igualdade. Então o texto trata disso, e no verso 15 ele diz, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Paulo não queria sobrecarregar os coríntios. Não é para que outros tenham alívio e vocês sobrecarga, diz o verso 13, mas Paulo gostaria que eles compreendessem o princípio de igualdade. Mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. A ideia é que quem desse muito não teria falta, e quem recebesse pouco teria o suficiente. Com isto, Paulo não está ensinando um comunismo agrário, econômico ou social, como já foi insinuado ou ensinado por movimentos do evangelho social no passado. As Escrituras ensinam o direito de posse, bem como a voluntariedade no dar e repartir. O que Paulo está ensinando é a igualdade no alívio das provações materiais, agora dos irmãos em Jerusalém e em outra ocasião, quem sabe, dos próprios coríntios, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade, solidariedade, sensibilidade com o outro. Como ilustração, Paulo cita como Deus proveu suficientemente o maná no deserto para o seu povo, quer para os que colhiam menos ou mais. Como está escrito, o que muito colheu, é uma citação de Êxodo capítulo 16, quando Deus providenciou dia a dia o maná para sustentar o povo durante o tempo no deserto. E ele diz, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Não sobejava, diz o texto de Êxodo, ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um segundo a sua necessidade, quanto podiam comer. Então, aprendemos essas 4 lições desse texto, e chegando aqui ao final, a nossa conclusão, eu pergunto, quais são as lições que podemos tirar para nós, enquanto igrejas, enquanto famílias e enquanto servos de Deus? Eu queria destacar 7 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira que aponta para a gratidão que deve haver no coração de todos nós. E eu queria lançar uma pergunta a você. Somos pessoas que contribuem voluntariamente, movido pelo amor de Deus? Eu sou assim. Quando há oportunidade de socorrer, quando há oportunidade de fazer o bem, de fazer o evangelho expandir, eu sou uma pessoa voluntariosa nisso, espontânea, não é? Tem isso no meu coração. Segundo, estamos de fato contribuindo segundo as nossas posses? Ou temos ofertado aquém daquilo que poderíamos, segundo o que Deus nos tem concedido? E aqui aponta para trabalharmos um pecado e uma tendência do nosso coração de mesquinhez, de egoísmo, de só querer para si e não olhar de lado para a necessidade do outro. Tenho de fato contribuído segundo as minhas posses, segundo o que Deus tem me concedido? Terceiro, com que propósito Deus lhe tem abençoado com riquezas e bens? Você já pensou sobre isso? Deus ministra isso de forma diferente para todas as pessoas. Tem pessoas que prosperam, tem pessoas que produzem, tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que enriquecem, né? E outras não.
Por que Deus tem me dado oportunidade de produção, de enriquecimento? Por quê? Com que propósito Deus tem me feito isso? Será que é para eu viver uma vida mesquinha, egoísta, materialista, centrada nos bens? Com que propósito o Senhor tem me abençoado nessa área da minha vida? São perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo, para despertar a minha consciência de que o dinheiro não pode ser um Deus na minha vida, de que ele é um meio que Deus me concede para eu ser abençoador. Em quarto, somos pessoas comprometidas com o projeto redentivo de Deus em propagar o evangelho do reino a toda criatura. Tenho ido, tenho orado, tenho sustentado a obra do reino, do avanço do reino de Deus. Eu penso nisso. Isso é algo que é prioridade na minha vida. Eu entendo que Deus me chamou enquanto igreja para que o evangelho cresça, para que o nome dele seja conhecido, para que o reino avance. Os meus recursos têm a ver com isso que ele me concede. Em quinto, estamos sendo fiéis aos compromissos que voluntariamente assumimos. Eu me comprometi a contribuir com essa obra social, com essa obra de socorro a necessitados, com esse missionário que está expandindo o evangelho num lugar onde Cristo ainda não foi pregado. Eu honro esses compromissos que eu assumo, ou eu assumo na emoção, na empolgação, e com o tempo eu arrefeço na minha consciência e abandono um compromisso assumido. Em sexto, contribuímos de boa vontade, de coração, como forma de gratidão a Deus pelo que Ele nos tem concedido. É essa a minha consciência. Eis uma coisa que eu bato aqui na igreja, que eu bato com os nossos liturgos, né? Na hora, contribuir, ofertar a Deus é forma de culto, de adoração. Está no Antigo e no Novo Testamento, não tem como correr disso. Faz parte do culto. Isso não tem a ver com necessidades da igreja. Não é? A gente não há no culto protestante a parte de ofertas como algo para ganhar fundos para manter a igreja. Não pode ser isso. É culto, é adoração, é coisa espontânea, é coração de pessoas. Ninguém pode ser constrangido a isso. É voluntário. Tem que ser de boa vontade. Tem que ser o fruto da minha consciência, de gratidão a Deus por aquilo que Ele me tem concedido. E eu quero, em obediência ao que Ele me diz na palavra, consagrar a Ele isso, dedicar a Ele isso, para ser investido no reino. A administração desses recursos pela igreja é outra coisa. A gente administra o que o povo de Deus, em adoração e em culto, consagra ao Senhor. E administramos com transparência, com clareza, com objetividade, naquilo que é importante, e prestamos contas à igreja disso. E pastor nem mexe nesse negócio. Tem um departamento financeiro que cuida disso. Tem um conselho fiscal eleito pela igreja, para que eles possam fiscalizar como é que tem sido executado o orçamento apresentado e aprovado pela igreja. Todo ano para isso, para que seja mais claro e limpo possível, porque a responsabilidade de administrar algo que é de Deus, consagrado pelo povo de Deus em culto. E temos que fazê-lo com responsabilidade. E por fim, em sétimo, estamos contribuindo pensando na falta que o dinheiro vai nos fazer ou no bem que fará em suprir a necessidade de outros, ou sendo útil na obra de expansão do Evangelho de Cristo. Gratidão, a necessidade de gratidão, o tratamento do egoísmo e da mesquinhez, a consciência no uso dos recursos que Deus me tem concedido, compromisso, fidelidade, espontaneidade e altruísmo. São coisas que a gente precisa pensar
no nosso coração. A nossa oração e desejo é que Deus nos faça uma igreja que contribui liberalmente para o avanço do reino e o faça na proporção que tem recebido da parte de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça uma igreja relevante para a sua glória, né? E só para fechar, próximo domingo a gente tem uma assembleia aqui na igreja, em lugar da escola dominical, para que a igreja aprove a compra ou a aquisição de 2 imóveis, um em Aldeia, para a construção futura do templo da igreja em Aldeia, que está caminhando para se organizar em agosto do ano que vem, né? E um outro terreno que surgiu em Vicência, para que a gente possa construir o templo da igreja que está sendo plantada em Vicência. De Aldeia, a gente tem que agradecer a Deus, porque o recurso já existe, da própria congregação e uma pequena parte daqui da nossa igreja, para complementar o recurso. Gratidão a Deus. E quem autoriza compra de terreno ou aquisição de imóveis é a Assembleia, não é conselho. Então a Assembleia tem que dizer, pode comprar. Ou pode dizer, não queremos comprar esse terreno. É a Assembleia quem diz isso. O de Vicência, a gente está fazendo pela fé. A gente não tem o dinheiro, né? Mas tem o terreno que surgiu. Lá é difícil encontrar terreno para vender. E a gente conseguiu um terreno num preço bom de 450 metros quadrados por R$100 mil. Não temos dinheiro para isso. Não temos recurso em caixa para isso. Não temos previsão orçamentária para isso. Mas a gente está dizendo à igreja, Senhor, para que quando aparecer o dinheiro a gente não tenha que convocar uma outra assembleia, vamos botar na pauta logo, porque a gente aprova. E se o dinheiro vier, a gente compra. Se não vier, a gente vai dizer, olha, não compramos porque o dinheiro não chegou. Mas tudo isso depende da generosidade do coração das pessoas. Se queira Deus que Ele impulsione o nosso coração espontâneo para essas coisas, para investir no reino de Deus, no avanço do reino de Deus. E essas coisas não é para a igreja local. Porque vamos comprar um terreno para a aldeia? Vamos. E quando a igreja se organizar em igreja ano que vem, a transferência do terreno é imediata para a nova igreja. Não é nosso. É o reino de Deus. É a expansão do reino de Deus. É a igreja. Vicência, quando se organizar a igreja, o terreno não é nosso da primeira igreja. É doado para que a igreja lá organizada agora vá em frente e plante outras igrejas e avance o reino. Essas coisas não é nossa, é para Deus, para o reino de Deus, para o bom nome do Evangelho. Então que Deus nos faça uma igreja assim, que tenha o coração em Deus, que tenha consciência de que aquilo que Ele nos tem concedido é para ser utilizado para a glória dEle, para o avanço do reino, para a salvação de vidas, para socorro dos necessitados. Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre o nosso coração. Vamos orar, vamos ficar de pé e encerrar esse momento. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio e oportunidade de estar na Tua presença. Nós não estamos aqui diante de homens somente, estamos aqui diante do Deus da glória, que nos convida a ter um encontro com Ele, no dia que Ele reservou, o dia da vitória do Cordeiro sobre a morte. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, para bendizer ao Senhor, para falar das Tuas grandezas, da Tua magnitude, do Teu poder. Queremos prestar um culto em gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito na nossa vida. E reconhecemos que tudo o que temos e o que somos provém da Tua boa mão, Senhor. Porque Tu és um Deus misericordioso e nos tem dado o suficiente para vivermos uma vida digna. E como nós lemos em Tua palavra, o Senhor não sonega bem algum aos que vivem corretamente em Tua presença. E nós reconhecemos que o Senhor tem sido generoso para com nossas vidas e louvamos o Teu nome. E queremos consagrar o que somos e o que temos para a Tua glória, Senhor. Reconhecemos que somos mordomos e administradores daquilo que o Senhor nos concede.
que os nossos bens ficarão aqui, não são nossos. Que os filhos que o Senhor nos concede não são nossos, são teus. E que o Senhor nos dá para que possamos cuidar deles. Nos faça ter essa consciência, Senhor Deus, na nossa vida. E viver toda a nossa existência para o Senhor, para a Tua glória. Como pessoas, como famílias e como igreja. Nos dê essa consciência, pois queremos ser um povo do qual o Senhor tem prazer nele. Nós não queremos apenas ser um nome de uma religião aqui, de uma denominação local. Nós queremos ser igreja de Cristo Jesus e viver toda a nossa vida para a Tua honra e glória, para fazer conhecido o Teu nome, para o alcance de vidas que o Senhor amou e da qual deu a vida do Teu Filho por elas. Faz com que sejamos um instrumento em Tuas mãos para o avanço do reino, para que o Evangelho alcance mais vidas, para que pessoas que estejam sofrendo necessidade sejam socorridas, ó Pai amado, pelo amor da Tua igreja. Nós agradecemos ao Senhor por isso e colocamos e dedicamos a nossa vida em Tua presença. Em nome e no amor de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.